Eu vou encaixar, perdão, essa pergunta com a anterior, do Guilherme, porque, na realidade, quando eu criei o Instituto aqui em Natal, a minha ideia era uma parceria público-privada. Mas como fazer qualquer coisa com o setor público no Brasil leva anos, eu sabia que eu precisava ter um down payment, precisava ter um início vindo de alguma ação filantrópica, porque eu tinha feito muito isso no meu laboratório na Duke, com muito sucesso nos Estados Unidos, e foi por isso que eu procurei a Fundação Safra. Aliás, na realidade, eu fui encontrado por eles num acidente, outra história absurda, né? Eu estava um amigo meu israelense, era muito amigo, ou é muito amigo, da senhora Lili Safra. E numa ida dela a Tel Aviv, a Jerusalém, perdão, ele comentou que tinha um brasileiro, e ela é brasileira, e tinha um brasileiro fazendo pesquisa em neurociência, estava criando um instituto no Brasil, que queria ter uma missão social, criar escolas, criar um centro de saúde materna infantil acoplado ao instituto de pesquisa. E eu, nesse momento, já tinha celular. Eu estava num trem chegando no aeroporto de Heathrow, em Londres, e toco o meu telefone quando eu estou descendo do metrô. Perdão, não era em Heathrow, isso aí era em Genebra. Eu estava em Genebra, em Heathrow eu estava no dia seguinte. Eu estava em Genebra, descendo do metrô para pegar o trem para Lausanne, onde eu estava fazendo meu sabático na época. Toco o telefone, tem uma voz de uma senhora, claramente, extremamente educada, com sotaque, assim, que eu não conseguia falando português, mas com um sotaque, né? E, de repente, ela vira e fala, ó, quem fala é Lili Safra. E eu falei, não, né, comigo mesmo, não é possível. E tropecei na saída do trem e despenquei na plataforma e rasguei o joelho, né, a calça, ralei todos os joelhos, e ela ouvindo isso, porque meu celular caiu e tal. E esse foi meu primeiro contato com a senhora Safra, né? E ela, tá tudo bem, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, foi só um susto. E eu tinha uma palestra no dia seguinte, em Londres, 2 dias depois, eu acho. E tive que, né, como o primeiro ônus que eu paguei foi achar um alfaiate de emergência em Lausanne para ver ou consertar minha calça ou comprar outra, porque eu não tinha outra para dar no terno, né, para dar palestra. E aí ela me convidou, como eu estava indo para Londres mesmo, para visitá-la na casa dela, e eu fiz uma palestra formal ali no Instituto de Pesquisa que eu fui, e outra no escritório dela. Eu dei uma palestra para ela, né, com a visão que eu nunca mais vou ver de novo de Londres, né? Eu nem sei onde é a casa dela, porque foram me buscar num carro que não dava para ver onde era, e quando eu cheguei lá, eu já nem sabia onde estava, né? Mas, enfim, foi uma dessas aventuras de filme, né? Parecia filme. Um dia eu tenho que te contar isso. Mas aí ela entendeu o meu propósito, que eu precisava de um início, porque eu queria atender gestantes de alto risco e criar escolas de educação científica para alunos da rede pública de Natal e da cidade de Macaíba, e mais tarde da Bahia, no interior da Bahia. E como ela tinha feito várias ações filantrópicas fora do Brasil e poucas aqui, ela topou. E com isso me deu um fôlego para ir atrás de parcerias que eu consegui anos depois, né, com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, parcerias estratégicas, porque nós nos transformamos num centro de referência. Curiosamente, agora entrando na sua pergunta, se qualquer coisa, eu só perdi acesso a recursos depois da Copa do Mundo, porque o ciúme lá nos Estados Unidos de tudo que aconteceu, porque, para vocês terem uma ideia, quando Santos Dumont voou em Paris, em 19 de outubro de 1901, ele teve 1 milhão de parisienses vendo o voo do balão, do Brasil 6. Quando Neil Armstrong pousou na Lua, as redes NBC transmitiu para 450 milhões de pessoas ao vivo o pouso na Lua. O nosso modesto chute de abertura da Copa do Mundo teve 1,2 bilhões de pessoas de audiência global. Quando eu saí daqui, voltei para os Estados Unidos, os meus queridos colegas dos Estados Unidos acharam que eu tinha ganho ouro em algum lugar, eu tinha achado ouro, né? E começaram a ter represálias de ganhar recursos para pesquisa, como se eu tivesse de algum lugar, sendo que eu trabalhei de graça, toda a equipe trabalhou, de professores famosos que vieram para cá, foram todos pro bono, só os estudantes e os técnicos foram pagos. Então, na realidade, do ponto de vista financeiro, foi um desastre, né? Do ponto de vista de ônus, foi também muito grande, porque, né, alguns grupos aqui no Brasil se sentiram extremamente ofendidos de que eu vim trabalhar de graça e fazer uma demonstração na abertura do Copa do Mundo, para o mundo inteiro, para
dar destaque para a ciência brasileira, né? Foi quase que um ato de ofensa, né? E começaram a fazer toda sorte de perseguições e nada frutificou, mas foram anos bem difíceis, bem difíceis. E a única grande notícia, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo novamente, sem dúvida nenhuma, porque as histórias que eu tenho para contar de lugares mais absurdos do mundo, onde quando as pessoas descobriram que eu tinha sido a pessoa por trás do chute da Copa do Mundo, né, a forma como eu fui recebido, a recepção que eu nunca imaginei, cantos do mundo, sul da Austrália, Islândia, né, no meio de lugar nenhum na China, enfim, valeu muito a pena, porque a proposta e a mensagem foi transmitida em alto e bom som. A ciência vai poder ajudar centenas de milhões de pessoas que estão paralisadas. Nós estamos muito perto de fazer isso de uma maneira clara e definitiva. Só que, no Brasil, o sucesso ou a confecção de coisas ousadas é quase um crime, né? Então, nós tivemos que, durante alguns anos, nos defender desse sucesso. Mas isso passou, e eu acho que foi uma das coisas... Eu fiz isso, ninguém percebeu aqui no Brasil, né? Ninguém teve a sensibilidade que isso era uma grande homenagem ao Santos Dumont, né? Que fazia ciência em público, ao vivo, no ar, né? Quase se matou umas 2 vezes, né? Porque a visão dele era essa: ciência você não faz escondido, você faz para toda a humanidade testemunhar, né? E eu quis prestar uma homenagem para ele, foi quase, né? Porque a ideia era que isso fosse feito no dia 20 de julho, mas aí a Copa já tinha acabado, então não podia, que é o aniversário do Santos Dumont. E 2014 era o ano perfeito para fazer isso, né? Por uma série de razões. Pelo centenário de coisas que ele fez em 1914, enfim. Mas não casou de ser na data, mas foi muito próximo, foi 12 de junho, né, aqui em São Paulo, mas eu senti na pele um pouco, não tudo, mas um pouco do que ele provavelmente sentiu quando ele voltou ao Brasil, e as pessoas acusaram ele de ter fracassado, de ter voado só 80 metros com 14 bis. Como o Santos Dumont falou, quando um repórter do Le Monde veio perguntar para ele: os irmãos Wright acabaram de voar 200 quilômetros com o avião deles, né? Anos depois, né? O senhor só voou 80 metros com o 14 bis em 1906. Ele falou: meu filho, mas os primeiros 80 metros são sempre os mais difíceis. Aquiles e a tartaruga, exatamente. Como bom mineiro, né? Ele se saiu brilhantemente da coisa, né? E eu senti um pouco disso, eu senti um pouco, não na mesma intensidade, afinal de contas, o Santos Dumont se suicidou, né? Aqui em 32, em São Paulo, né? Mas foi bem dramático, teve momentos bem difíceis, né? Onde absurdos foram falados. Chegou a ter uma manchete aqui num grande jornal de São Paulo que nós íamos usar uma tecnologia inventada em 1922, a eletroencefalografia. Bom, o que ninguém falou é que nós estávamos usando eletroencefalografia digital, wireless, né, com processamento, usando algoritmos de inteligência artificial que nunca existiam antes. Claro, o raio-x também foi inventado no começo do século passado, mas hoje ele é digital, ele é 3D, enfim. Então, foi uma coisa, a gente enfrentou coisas, assim, os meus amigos de fora do Brasil olhavam e falavam: não dá para acreditar. Como é que é possível isso, né? Teve gente que reclamou da vestimenta que o Juliano usou no chute da Copa, né? Então, isso me deu um pouco a dimensão do grau de dificuldade que é fazer coisas com ousadia aqui. Todavia, esse manifesto da ciência tropical, que o Guilherme mencionou, é exatamente isso. Ele, na minha modesta opinião, 10 anos depois, ele é tão válido hoje, ou talvez mais, do que ele foi em 2010, porque pouca gente entendeu o tamanho da ousadia, né? Ali, naquele manifesto, eu não sei se influenciou, não tenho a menor ideia, mas ali está a proposta do Ciência Sem Fronteira. Está escrito ali, que é para mandar um monte de gente para fora para ver o que existe de cima das nuvens, para quando eles voltarem poder dizer o que existe em cima das nuvens e transformar o nitty-gritty diário aqui, né? Que interessante. Deixa eu aproveitar que eu tenho essa oportunidade. Primeiro, eu só quero subscrever tudo que você, enfim, ensaiou, professor, porque tem sido uma existência extraordinária. Foi excomungado por um papa e ainda assim se move, não é? Na sequência, se expõe para 1,2 bilhão de seres humanos
e com um propósito que é muito humanitário, não é? Patentemente humanitário, a coisa do exoesqueleto e de recuperar movimentos. Enfim, eu acho que é uma existência, de fato, muito impressionante. E que bom que você foi adiante, não é? A caravana não parou. Eu quero só te aproveitar para te ouvir sobre duas questões filosóficas, muito rapidamente. Eu acho que talvez elas até merecessem um seminário inteiro, mas vamos lá, vamos tentar fazer um bate-bola rapidinho aqui. Só Dois posso temas. dizer uma frase que meu pai me deixou Por antes de favor, por falecer. favor. Meu pai era um cara muito bem-humorado, mas era um católico, né? Católico mesmo, né? Se não fosse Dona Giselda, ele teria sido seminarista, né? Ele estava entre decidir entre ir para o seminário, né? Aí ele conheceu minha mãe, desistiu da ideia, casou. Mas enfim, meu pai dizia o seguinte: não se preocupe, um papa excomunga, um outro canoniza. Então, Exato. então eu tirei do sistema o Bento XVI, né? Mas eu tenho a carta até hoje, está no meu escritório, lá na Dica, a carta papal, a bula papal, né? Pedindo para eu me recantar, né? Sob tortura, mas não foi o suficiente. Deixa eu te ouvir, então, sobre isso. Acho que tem uma conexão aí. Queria ouvi-lo sobre duas questões. Transhumanismo, a ideia Sim. de que o ser humano está superado, que é descartável, que em algum momento robôs vão nos superar, a inteligência artificial vai ser um pouco o futuro, não é? No sentido, inclusive, de nos condenar, enfim, condenar a inteligência humana a um segundo patamar, não é? E o tema do especismo, outro tema filosófico também, a crença de que é equivocado hierarquizar seres humanos e outros animais. Como é que o senhor se posiciona a respeito desses dois temas? Eu sei que é muito vasto, mas, enfim, o senhor Não, saberá sintetizar. o primeiro é outra das ironias da minha vida, né? Eu, depois da criação das interfaces cérebro-máquinas, em 99, eu me transformei no poster boy do transhumanismo e um dia me convidaram para uma dessas conferências, achando, né, que ia ser a levantada na rede para eles cortarem. E eu fui lá e falei o oposto do que eles esperavam, né? Que de forma alguma a inteligência humana vai ser colocada em obsolescência pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Primeiro, ela é criada por nós, e segundo, que ela não é inteligente, porque a inteligência é uma propriedade de sistemas nervosos de organismos vivos, né? Por toda a definição, seja do termo, seja do conceito de inteligência, né? Os sistemas artificiais não são autogeradores de narrativas, de abstrações, de crenças, eles não fazem ciência por si mesmos, eles precisam de supervisão e instrução, nem que seja inicial. Né? Então, eles dependem da nossa inteligência. Inclusive, escrevi uma monografia com um filósofo matemático suíço, Ronald Sicurel, demonstrando que a gente acredita que seja um teorema onde a gente mostra que nenhuma máquina de Turing, nenhum sistema digital é capaz de reproduzir um sistema puramente ou vastamente analógico. Existem componentes digitais no nosso cérebro, mas são mínimos, comparados com a computação analógica, que é o que realmente se realiza num organismo, né? E aí, curiosamente, o movimento transhumanista tomou um maior choque, né? Porque os meus experimentos eram usados em conferências, eram dizendo que os Borgs estavam vindo, e eu fui lá e falei que não, de maneira alguma, que a tecnologia que eu estou desenvolvendo é para estudar, primeiro, o sistema nervoso, e segundo, para gerar terapias ou protocolos de reabilitação para pessoas com doenças do sistema nervoso, e não, de forma alguma eu acredito que nós temos, mesmo porque existe um teorema muito simples, que nenhum sistema de complexidade X é capaz de gerar um sistema de complexidade maior que X. É um sistema matemático, você tem um excesso de complexidade que vem da onde? Né? Então, isso eu deixei claro no meu livro e também nas minhas palestras. Então, nesse sentido, eu acho o transhumanismo fruto aliás, ele é produto de uma série de abstrações mentais que vêm de muito tempo, que preconizam a automação e a mecanização do comportamento humano. Isso vem, né, das civilizações muito antigas. Eu gosto de dizer que o ponto de divergência para um crescimento exponencial dessa visão foi a escola pitagoriana, apesar que não foi a intenção deles, mas no momento que você usa o aforisma, tudo são números, né? Você gera
essa interpretação de que é possível reduzir a nossa existência e a vida humana a algoritmos, e não foi a intenção deles, porque eles tinham uma visão filosófica, mística, inclusive, muito mais profunda, né? Apesar que os números tinham um componente quase que mágico, né, para os pitagorianos, e se é que ele existiu da maneira como a gente fala, o Pitágoras, né? E isso se ampliou dramaticamente com a Revolução Industrial, se ampliou com a Revolução Científica do Iluminismo, não necessariamente porque os cientistas da época acreditavam nisso, mas porque, né, a tecnologia, que não é o maior componente da ciência, ela é uma das ferramentas da ciência, literalmente, né? A gente se confunde muito isso hoje em dia no mundo, né? O pessoal fala em tecnologia, então a tecnologia vai resolver. Não, não é a tecnologia que vai resolver, vão os cientistas e os engenheiros que vão criar tecnologias que vão resolver. Tecnologia não tem poder decisório, não tem consciência, não tem, né, idealização de uma solução, não tem agência. É isso que as pessoas não entendem. O carro não se locomove sem ter um ato humano por trás, né? Nem os carros self-driven cars, como o pessoal chama hoje em dia, né? Isso é uma outra discussão, mas isso é o primeiro. O segundo, eu há muito tempo preconizo a noção de que todo o ecossistema do planeta Terra é interconectado, do ponto de vista biológico, né? Nós temos as pessoas, outro dia alguém me perguntou, mas por que você falou nessa aula que você está preocupado com a perda de 75% das espécies de insetos do mundo? Eu falei, bom, porque se os insetos desaparecerem, nós estamos fritos. A cadeia ecológica que vai ser destruída vai chegar eventualmente a nós. E só na polinização, só no componente de polinização, né, as abelhas sumirem como elas estão sumindo, pela ação dos agrotóxicos, nós não temos como produzir suficiente comida para alimentar 7, 10 bilhões de pessoas. Onde eu tenho a única, talvez, divergência é que, evidentemente, o grau, a capacidade de abstração do sistema nervoso humano é muito maior do que os nossos parceiros animais no planeta. Então, você não vê, apesar que eu tenho estudado ultimamente muito o comportamento social de macacos rezos, né, em estudos de campo, que hoje você tem disponível, você pode, na sua casa em São Paulo, assistir horas e horas de filmes de diferentes grupos de primatas no ambiente natural e entender, né, a dinâmica social com os estudos etológicos que são feitos. Nenhum grupo de macaco rezo, de chimpanzé ou de orangotango definiu uma religião, uma cosmologia, ou criou um foguete para ir para a Lua, né? Então, claro que existe uma diferença do grau de ação, mas isso não quer dizer que nós, né, de uma maneira chauvinista, tenhamos que ignorar o grau de consciência e racionalidade. Eu vejo certos comportamentos em grupos de macaco rezo que, sinceramente, são extremamente mais sofisticados e mais inteligentes que muito comportamento humano que eu vejo hoje, né? No ponto de vista de sobrevivência do grupo, não há dúvida alguma, da ação comunitária em momentos, por exemplo, você só precisa ver o que acontece num grupo de macacos quando tem uma queda de temperatura inesperada no ambiente deles. Como é que eles se organizam para manter o calor de todo? É uma coisa impressionante. Ninguém estudou física ali, mas eles fazem uma rotação dos corpos que se aglomeram para se aquecer, de tal maneira que todo mundo passa um tempo no centro de onde tem mais calor. Então, você tem a chance maior de mais indivíduos sobreviverem, ao invés de você renegar pessoas à periferia, né? Indivíduos à periferia, onde todo mundo vai passar mais frio, né? São coisas assim impressionantes, mas que mostram um comportamento social altamente sofisticado, de sobrevivência, né? Que nós não mostramos, por exemplo, durante a pandemia. Exato, isso que eu ia perguntar, professor. É irônico, né, quando o senhor fala do comportamento dos macacos, que não tem o mesmo tipo de racionalidade, de moralidade que o ser humano tem, e ainda assim a gente está caminhando como espécie para um tipo de individualismo completamente destrutivo, né? E é sobre isso que eu queria falar. Eu quero falar agora do professor Miguel Nicoleles, do protagonista do debate público, né? Mais do que o cientista, uma das vozes mais ouvidas no debate público nos últimos anos. E a gente se recorda, professor, que em 2018 o senhor veio a público dizendo a candidatura
do então deputado Jair Bolsonaro seria uma ameaça à soberania tecnológica do Brasil e à autonomia da pesquisa científica no Brasil. E a sua profecia se cumpriu, ou vem se cumprindo. CNPq e CAPES em perigo, plataforma Lattes sendo derrubada, os piores orçamentos do MEC, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, tudo aquilo que o senhor alertou lá em 2018 está acontecendo. Num quadro de pandemia, isso torna a situação ainda mais grave. E ainda assim, o senhor veio para o Brasil e passou a fazer ciência dentro da sua própria casa, dentro do seu laboratório no Brasil, inclusive sendo consultor do Consórcio Nordeste. Então, há um movimento interessante de defesa da ciência, que o senhor defende de maneira, que o senhor propugna de maneira muito clara. E é isso que eu queria saber. Por que o senhor decidiu vir para o Brasil? Como o senhor acha que pode contribuir para essa regeneração da ciência brasileira? E qual é o caminho daqui para frente? Eu me lembro muito bem de que, no final da campanha eleitoral, eu fui convidado para fazer um discurso, né, diria, aqui no Tuca, aqui em São Paulo, onde eu tinha 10 minutos, e onde eu deixei muito claro que nós estávamos numa bifurcação civilizatória naquele momento. Independente das suas crenças políticas, eu nem entrei na seara, né? Eu tenho as minhas, mas, enfim, não era nem o ponto. O ponto era que aquela era uma bifurcação muito clara, porque você precisava ter só 2 sinapses funcionando para perceber que o que viria, né, se o que acontecesse, seria uma total e completa devastação, um plano de extermínio da ciência brasileira, né, que, como em qualquer lugar do mundo, só precisa olhar para a China hoje em dia, que acabou de passar os Estados Unidos em investimento público. É a primeira vez na história, desde a Segunda Guerra Mundial, que algum país suplanta o PIB científico dos Estados Unidos e se transforma no maior PIB, né, mundial da ciência. A China acabou de passar 133 bilhões de dólares por ano, bilhões de dólares. Aí multiplica por 5 para dar uma ideia aí do que nós estamos falando, né? 650 bilhões de reais, quando o nosso orçamento no pico no Brasil foi 15, 17 no máximo, aqui, né, bilhões de reais, né? Estamos falando de 50 vezes de diferença. Então, isso era muito claro para mim, e eu acho que tristemente se comprovou, né? Talvez até pior do que a gente podia ver. E eu, aqui, no caso específico, eu já tinha, ano que vem eu completo 20 anos do projeto do Instituto Internacional de Neurociências, lá do Rio Grande do Norte, e eu vinha, há alguns anos, amadurecendo a ideia, eu diria desde 2019, antes da pandemia, de que, do ponto de vista acadêmico nos Estados Unidos, eu tinha feito de tudo, né? O que faltava eu fazer, né? Dei aula em todos os auditórios que eu imaginei que um dia eu estaria assistindo aula, mas eu dei aula, né? Para quem não é do mundo acadêmico, isso não vale nada, mas para mim valeu muito, né? O escritório do Cushing foi o começo de uma grande aventura, né? Pelos grandes auditórios. Falei na Biblioteca de Alexandria, falei no Comitê Nobel. Um dia eu vou contar o que foi a sensação de entrar num palco... Professor, o que mais te impressionou nessa caminhada, lugar assim, que mais te encantou? Só para eu assim... Não, eu comparo isso com... Claro que não tem nem audiência, nem a né? Mas é como se você fosse um cantor de ópera que cantou por todos os grandes teatros do mundo, né? E, curiosamente, eu dei aula em teatros, né? Eu dei aula na Sala São Paulo, aqui em São Paulo, mas eu dei aula no Teatro Gaetano Donizetti, em Bérgamo, 3 meses antes da pandemia explodir, né? E tive que passar a madrugada decorando a minha abertura em italiano, porque o meu italiano é sofrível, então eu, né, dei uma palestra no dia que eu entrei na Academia Francesa, na Coupole, que foi construída pelo Napoleão, por encomenda do Fourier, né, que dizia para ele que a Academia Francesa precisava de um prédio decente, né? E, de repente, estava eu lá dando, e no dia que o Brasil estreou na Copa do Mundo 2010, avisei o presidente da academia, que eu era o único a falar, o último a falar, que para o povo não atrasar, porque a meio-dia começava o jogo, Brasil e Coreia do Norte, e que eu ia para o jogo. Então, né, e eu ia falar em francês, que eles me dessem o horário correto, porque, né? Mas a palestra do Comitê Nobel, para mim, foi muito marcante, porque, de repente, você sobe, você está esperando a sua vez, né? Porque na plateia só tinha quem ia falar, num simpósio sobre interface aéreo-máquina que o Instituto Karolinska organizou, e na plateia tinha os membros dos 3 comitês, Química, Física e Medicina.
E, de repente, você está lá e começa a lembrar, né, que você jogou bola na Rochanés, né, 255, e, de repente, faltam 5 minutos para você subir no palco e dar uma aula da sua vida, né? E eu não sei quantos brasileiros deram aula lá nessa circunstância, não sei mesmo. Não achei muitos no livro que eu assinei lá, que você tem que assinar e pôr a sua cidadania, né? E, de repente, no meio da aula, você está vendo os caras tomando nota e você passa um filme, né? Passa o filme de tudo que foi preciso, aprender uma nova língua, mudar para outro país, aprender a regra de beisebol para poder, né, ir com seus alunos no jogo de beisebol, falar pelo mundo para chegar naquele instante. E aí, pensando sobre tudo isso em 2019, não contei para ninguém, mas eu ia completar o tempo mínimo, que são 27 anos na Duke, para você receber o título de professor emérito, né? E como eu achava que, se qualquer coisa, o modo operandi da ciência americana estava entrando na sua fase de declínio, eu peguei provavelmente as últimas 3 grandes décadas da ciência americana, né? Tudo tá entrando em declínio. Burocratização, falta de dinheiro, a competição insana, a própria corrupção do sistema científico, né? Porque tem muito dinheiro de empresas, né? Então você nunca sabe qual é o conflito de interesse que tem envolvido, né? E você está competindo com esse povo às cegas, né? Você está fazendo ciência dentro da universidade, mandando paper de alta repercussão, e de repente ele é rejeitado, meses depois, você vê o paper aparecendo de um cara que trabalha para uma empresa, que provavelmente revisou o seu trabalho e que rejeitou para que ele pudesse, né, ir lá. Então, eu vi tudo isso e falei, bom, 60 anos, estou bem, saúde, né? Está na hora de se divertir agora, né? E tinha pensado em começar a voltar para o Brasil gradualmente, mas aí a pandemia começou, eu vim aqui para visitar minha mãe e fiquei preso aqui, não tinha como sair em fevereiro, e aí o Consórcio Nordeste me convidou para voluntariamente coordenar lá o comitê científico, e eu, de repente, eu me vi numa bola de neve, né? Eu basicamente passei um ano trabalhando como epidemiologista, que foi como eu comecei minha carreira científica na faculdade, estudando modelos de dinâmica de bactéria e resistência bacteriana a antibiótico. E acabei de publicar um trabalho em epidemiologia, que eu estou mais do que satisfeito com a minha aventura como epidemiologista, mas eu cheguei à conclusão que, no momento atual, não do Brasil só, do mundo, para quem como eu já viu de tudo, de todas as praias do mundo acadêmico, eu já passei perto ou montei acampamento por lá, estava na hora de fazer ciência num outro patamar, livre das amarras da burocracia, de ter que viver o dia a dia, de preencher papel, que eu já não aguentava mais, né, para justificar a minha existência depois de 40 anos de carreira. E aí eu fui convidado para organizar essa rede internacional que eu estou trabalhando nesse momento, para disseminar as coisas que eu inventei do ponto de vista terapêutico para os cantos do planeta, né? E constituir equipes de pesquisa internacionais distribuídas pelo planeta. Que maravilha. Né? Sem ter a preocupação de ter que reportar para o chefe de departamento ou diretor da faculdade em que lugar do planeta eu estou, né? Porque eu recebia e-mails o tempo inteiro, né? Nesse dia mesmo, em Estocolmo, eu recebo uma carta de um aspone qualquer da faculdade. Onde o senhor está? Aí eu respondo, 5 minutos para entrar no palco do Instituto Karolinska para falar em frente ao Comitê Nobel. Aí o cara me responde, never mind. Pelo menos isso. De bom acho que senso. caiu a ficha, né? Que não era a hora de eu bater o ponto. Né? Então, sem dúvida. Professor, eu quero já agradecê-lo pela hora extraordinária que nós pudemos passar com você, e falamos de muita coisa, e sempre com verve, com inteligência, com um desembaraço enorme. Mas eu deixei a pergunta mais importante para o final, sobre futebol. sim. E veja, o senhor, que não é uma provocação, eu sou mineiro, eu torço do Clube Atlético Mineiro, eu não tenho nada a ver com essas querelas de paulistanos. Sem dúvida. Mas eu preciso perguntar ao senhor, na opinião do senhor, o Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Sempre teve. Eu não esperava outra resposta. Miguel Nicoleles, muito agradecido pela honra dessa conversa e pela disponibilidade de bater essa bola conosco aqui. Guilherme e eu, a gente ficou certamente encantado e não vejo a hora de poder divulgar essa conversa nas nossas redes. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme e espero que um dia a gente consiga conversar pessoalmente depois que tudo isso passar.
Eu espero muito. Que seja breve, professor, que seja breve. Que seja breve, porque já está realmente já passando dos limites. Mas muito obrigado, então. Muito obrigado, professor. Até Muito mais, agradecido, então. professor. Valeu, tchau, Até logo. tchau.